sabe que muitas vezes o ser humano ele ouve a palavra de Deus, mas ele esquece depois de um período de tempo. Ele ouve, ele se alegra, ele se arrepende, ele entende que ele estava no caminho errado e que depois simplesmente aquilo não faz mais tanto sentido para ele, aquilo que ele estava sentindo naquele momento, quando ele estava sentindo a presença do Espírito Santo. Isso, Jesus ele nos ensinou. Por que isso ocorre? Na parábola do semeador. Isso nós podemos ler em Lucas capítulo 8, a partir do verso 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra caiu sobre a pedra, tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto. Assento por um, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-nos, dizendo: o que poderia ser esta parábola? E ele lhes disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar, e ouvindo eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvas. E aqueles sob pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo, e no tempo da tentação se dispersam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra, de coração sincero e bom, guardam-no e produzem fruto com perseverança. Com isso, a gente pode entender o seguinte: que quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso é semeado no nosso coração. Só que inúmeras distrações, inúmeras sugestões que o diabo ele fica impregnando na mente do ser humano, isso tudo vai fazendo com que ele seja programado para parar de pensar aquilo que Deus quer que nós venhamos a pensar. E isso é uma estratégia diabólica. Isso vem por meio do amor que o ser humano tem ao mundo, do amor que o ser humano tem às coisas que satisfazem a sua carne. E isso o ser humano ele vai encontrar na televisão, nas plataformas digitais, naquilo que ele mais cobiça. Porque o diabo ele oferece propinas, subornos, de acordo com as vontades subjetivas de cada um. O ser humano ele é comprado, vamos dizer assim, ele é subornado por aquilo que ele mais cobiça. Aquilo que você mais gosta, por meio da sua carne, é aquilo que mais vai te afastar de Deus. Aquilo que você mais cobiça, aquilo que mais o diabo ele vai atacar, vai fazer com que você caia nisso aí. O próprio Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Então o evangelho ele é renúncia. E aqueles que não perseveram, vocês podem ver o intuito dessa parábola que Jesus ele disse. O intuito é este, no verso 10, no capítulo 8: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar,
e ouvindo eles não possam compreender. Então entenda que o diabo ele irá cegar as pessoas que não têm o Espírito Santo. Aqueles que não buscam a Deus, essas pessoas irão pensar que estão no caminho certo. Mas isso é uma armadilha do diabo. Entenda o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 4, está escrito o seguinte: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andemos em astúcia, nem manipulemos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade nos recomendamos à consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Então entenda que o diabo ele é colocado aqui como o Deus deste mundo, e ele irá cegar a mente daqueles que não creem. Para quê? Para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Então, aqueles que leem a palavra, mas não praticam, eles vão acreditar que eles estão no caminho certo. Mas a diferença não está em ler a palavra, está em ler a palavra e continuar praticando. É ler a palavra e praticar. É uma conjunção, é um conjunto. Não adianta ler a palavra somente por ler, para você mostrar de aparência que você está andando no reino de Deus. Isso é pura hipocrisia. Você tem que ler a palavra e praticar. O diabo ele conhece a palavra de Deus muito melhor do que muita gente aqui nesse mundo, mas ele não pratica. A diferença e o poder está na prática. O reino de Deus ele não consiste em palavras, mas em poder. Então, o poder, nós podemos entender que o poder é algo que te possibilita a ter capacidade de executar algo. Então, em praticar. O poder não está em dizer que você vai fazer. Você é aquilo que você faz, não aquilo que você diz que vai fazer. Então, nós temos que ser aquilo que nós lemos, aquilo que nós queremos passar para o mundo. Porque dessa maneira, o mundo irá reconhecer que nós somos filhos de Deus. Não adianta a gente pensar que a gente é cristão só porque a gente lê a palavra de Deus, só porque a gente fez algum tipo de curso teológico, ou porque a gente conhece algumas passagens bíblicas. Isso não quer dizer nada. Piores são para essas pessoas que sabem e conhecem a palavra de Deus do que aqueles que não conhecem. Porque está escrito em Mateus 13:12: pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem será tirado. Por isso nós podemos entender que está escrito que aquele que enterra os seus talentos, ele será cobrado por isso. Nós podemos ler em Mateus 25:26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, a palavra é essa. Não adianta você saber sobre a palavra, saber o que Deus quer, a um ponto em que você não faz a diferença no mundo. Esse mundo ele precisa de pessoas que ajam. O mundo jaz no maligno. O diabo ele sempre vai tentar fazer com que as pessoas acreditem que estão no caminho certo. Mas isso não quer dizer que elas estão no caminho certo. Que nem eu li, o Deus deste século cegou o entendimento e a mente das pessoas que não creem, para que a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não brilhe para eles. Então entenda, tudo isso fará com que o ser humano
ele pensa que está no caminho certo, mas ele não está. Ele acredita que está fazendo algo para Deus, misturando meias verdades com mentiras. É que nem está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas temos renunciado às coisas escondidas por desonestidade. Não andamos em astúcias, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Então, nós não podemos andar de forma astuta ao ponto de manipularmos a palavra de Deus de forma enganosa, mas temos que nos manifestar ao mundo através da palavra de Deus, mediante a verdade que liberta, porque Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você pensar que você, só porque você conhece a palavra de Deus ou conhece alguns trechos, isso não condiz com o Evangelho. Sempre que você se afastar da palavra de Deus, o mundo vai começar a entrar na sua mente, por meio da televisão, por meio das plataformas digitais, por meio daquilo que a mídia, por meio daquilo que a moda fica impondo ao ser humano para que ele faça aquilo que a grande maioria faz. Isso é a porta larga, esse é o caminho largo que Jesus diz que conduz à perdição. Então entenda que não adianta você dizer com palavras. Tiago capítulo 1 diz que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, mas quando sai logo esquece de como era a sua aparência. Quando você se olha no espelho, você está vendo como você é. Assim é a palavra de Deus, ela te mostra quem você é. Mas se você sai do espelho, você esquece como era o seu rosto. Você dá atenção para outras coisas. E quando você lê a palavra de Deus e começa a deixar a palavra de Deus de lado depois e começa a focar no mundo, o mundo ele começa a entrar na sua mente e você começa a esquecer como a sua alma é, porque o espelho, que nesse sentido conotativo, no sentido figurado, que é a palavra de Deus, ele te mostra quem você é. E isso faz com que você reflita sobre quem você é. E o mundo ele quer que você minta para você mesmo e para o mundo, fazendo com que você seja um item, um cúmplice para o reino do inferno, fazendo com que você manipule a palavra de Deus e não venha a levar a verdadeira palavra. Então entenda que a religião é algo que vai escravizar o ser humano, a fazer com que o ser humano ele acredite que está no bom caminho. A única religião pura, sem mácula, qual Deus aceita, está descrito em Tiago capítulo 1, verso 26 e 27, que é ajudar ao pobre e ao necessitado nas suas dificuldades e se manter incontaminado pelo mundo. Ou seja, ajudar aqueles que estão carentes de ajuda, seja financeiramente ou espiritualmente principalmente, e se manter afastado de toda a concupiscência da carne. E quando o ser humano ele não faz isso, ele vai entender que simplesmente ele irá pensar que está no caminho certo, mas não está. Ele irá mentir para si mesmo. Para quê? Para poder agradar a sua própria carne e para poder não ser odiado pelo mundo. Jesus Cristo ele disse: se o mundo vos odiou a vós, saibam que primeiro ele me odiou a mim, porque eu dou testemunho que as suas obras são más. Se você é amado e está condizente com tudo isso que está sendo pregado pelo mundo, e você diz que você está no caminho certo, que você conhece a palavra de Deus, é porque o Deus deste mundo ele já cegou o seu entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a imagem de Deus, sobre vocês. Então entenda que em Mateus 9, verso 17, está escrito: nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que quer dizer com isso? É que não adianta o ser humano acreditar que está no bom caminho se ele não nasceu de novo. O velho homem ele não pode receber o reino de Deus, é necessário que nasça de novo. Jesus disse o seguinte: aquele que não nasceu de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Isso nós podemos ler em João 3, verso 3.
Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso que nós temos que entender que a palavra de Deus é algo que nos fará pensar e repensar aquilo que nós somos diante de Deus. O ser humano que ele não se desvincula daquilo que ele era, ele não pode ser uma nova criatura. Essa passagem aqui sobre os odres velhos e os odres novos descreve que existe uma incompatibilidade entre o ensino tradicional judaico e o ensino de Jesus. Ou seja, aqueles que eram religiosos na época, os fariseus, eles não pregavam o evangelho como ele realmente é. Eles viviam de aparência. Os fariseus eram hipócritas. Eles colocavam cargas pesadas sobre as pessoas, mas eles não moviam com um dedo. Eles não entendem que o segredo não está em saber a lei, mas está em praticar tudo isso. Nós temos que praticar. Senão tudo isso será um meio que o diabo irá usar para nos enganar, para fazer com que o ser humano ele não acredite na palavra de Deus como ela realmente é. O mundo coloca a palavra de Deus como algo que aceita todo mundo. As pessoas acreditam que a palavra de Deus é algo que vai abençoar eles, sabe? Mas o Evangelho não ensina isso. O Evangelho diz que aqueles que não obedecem, eles estão debaixo de maldição. O Evangelho é algo que irá te propiciar algo, que irá te condenar ou te salvar. Desde o início, a palavra de Deus, ela nos ensina que sempre tentamos fazer algo que nos aproximará de Deus, mas o ser humano pelas obras não consegue. Por isso que está escrito em João 3, a partir do verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, é claro dizer que tudo isso, quando nós lemos a palavra de Deus, nós iremos entender que a palavra de Deus é o espelho para a nossa alma. Quando nós deixamos de ler isso aqui e começamos a acreditar que aquilo ali que a gente leu, a gente está vivendo, porque a gente conhece, mas a gente não coloca em prática, o diabo fará você pensar que você está no caminho certo, e ele irá te cegar, que nem eu disse, que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Entenda que tudo isso será cobrado, tudo isso irá ser colocado no dia do juízo. Não adianta a gente pensar que a palavra de Deus é algo que basta colocar ela debaixo do braço e a um templo religioso, falar jargões religiosos, que isso irá nos salvar. Isso não é um evangelho. As pessoas acreditam que pelas obras irão fazer o bem, ajudando o pobre ou necessitado, mas vivem como o próprio demônio. Isso é aparência. Isso é uma tradição judaica. Por isso que eu falei que não se coloca vinho novo em odres velhos. Vocês têm que nascer de novo. Vocês têm que entender que para pertencer ao reino de Deus, você não pode andar conforme esse mundo, conforme o que a moda fica colocando, aquilo que ocorre com maior frequência nesse mundo, aquilo que você faz ao longo do teu dia. Você, quando, por exemplo, eu falo por experiência própria, eu leio a palavra de Deus, eu passo um tempo com Deus. Quando eu vou, por exemplo, voltar ao meu dia a dia, por exemplo, muitas são as coisas, o Instagram, por exemplo, os shorts que tem no Instagram, os vídeos curtos, ou até mesmo o YouTube, a gente começa a ver aquilo ali e começam a vir sugestões pra gente, sabe? Muitas coisas são legais de ver, mas você repara que você vê um vídeo
e logo em seguida, você, por exemplo, você vê uns 4 vídeos, o 5º vídeo ele vem com algum tipo de sensualidade, vem com algum tipo de coisa que irá propagar o ódio, sabe? Isso são sugestões do diabo. Isso faz com que você comece a nutrir a sua mente com algo que é contra a palavra de Deus, que nem está escrito no verso 19 em João 3. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando você deixa se influenciar por aquilo que você vê nas mídias sociais, nas redes sociais, na televisão, nas plataformas digitais, você está amando mais as trevas do que a luz. E você começa a amar mais as trevas do que a luz, porque isso satisfaz a sua carne. E o diabo ele te oferece propinas que você cobiça. É por meio daquilo que você mais gosta que ele irá te oferecer um caminho que te conduzirá à perdição. Por isso que o Evangelho ele é renúncia. Não adianta ler somente a palavra de Deus, temos que colocar em prática e viver em oração o tempo inteiro. Efésios 6 nos diz que nós estamos em guerra. Efésios 6 nos diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Nós temos um vídeo aqui no canal escrito Estamos em Guerra. Ouça ele para você entender. O outro vídeo que você deve ver aqui no canal é: você tem sido a mente de Cristo? Ouça esse vídeo até o final. Ouça esse vídeo até o final. Você vai ver o que o diabo ele faz com o ser humano. O que Deus ele precisa que nós sejamos diante dele para que a gente viva em comunhão com ele de verdade. E não sejamos alguém que pensa que está no caminho certo, mas não está. Entenda isso e você vai entender que tudo isso que você faz ao longo do teu dia, esses hábitos, essa sua maneira de ser, tudo isso irá fazer com que você se afaste da palavra de Deus e seja conforme o mundo. Você tem que andar na contramão do mundo. Todo mundo diz isso, que o cristão anda na contramão do mundo. Mas você tem que entender o que o mundo é e o que é andar na contramão desse mundo. Se você não entender isso, você não vai ter um pensamento crítico o suficiente para você não fazer aquilo que o mundo faz. Então, para isso é necessário que você leia a palavra de Deus. É necessário que você ande em constante oração, para que a sua mente seja programada a pensar como Jesus Cristo pensa, porque nós temos a mente de Cristo. Quem não tem a mente de Cristo tem a mente desse mundo. Então é isso que eu tenho para deixar. Se revista da armadura de Deus, ande em constante oração, não seja mais um que diz andar no caminho de Deus, mas não anda. Isso tudo será cobrado. É isso que eu tenho para deixar. Amém.